Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Eu sou a Tânia Forceto, membro da Primeira Igreja Batista de Santo André, professora da Escola Bíblica Dominical. E neste semestre nós estudamos o livro Graça que Cura. E hoje nós vamos para a nossa última lição. Acabou! Passamos aí por 13 lições, hoje é a 14ª, e aí chegamos ao final de mais um estudo do livro que nós estivemos estudando aí nesse semestre. O nome da nossa lição de hoje chama Abrace o Poder da Mutualidade. Olha esses versículos aqui, ó. Quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Provérbios 18:1. Então aqui está falando que a pessoa que vive sozinha, isolada, ela se preocupa apenas com ela mesma. Será que a gente crê de fato na palavra de Deus? Nós desejamos de fato praticá-la? Por que a gente tem preferência por alguns textos determinados? Com certeza esse daí não estaria no nosso rol de versículos preferidos. Mas por que será que a gente prefere uns e não outros? Qual o motivo de selecionarmos temas para o nosso discipulado? O que eu vou estudar, o que eu quero estudar? Cremos e desejamos praticar de fato a palavra de Deus? Então vamos lá. O texto base da nossa aula de hoje é Tiago 5, do 13 ao 16, que diz assim: Algum de vocês está passando por dificuldade? Então ore. Alguém está feliz? Cante louvores. Alguém está doente? Chame os presbíteros da igreja para que venham e orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. Essa oração de fé curará o enfermo e o Senhor o restabelecerá. E se cometeu algum pecado, será perdoado. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Esse texto fala da mutualidade que deve existir na vida cristã. Textos que falam de uns aos outros, assim é um número muito grande de textos que falam sobre isso, né? Orai uns pelos outros, perdoai uns aos outros, amai uns aos outros, suportai uns aos outros. Todos esses versículos de uns aos outros têm a ver com mutualidade, e são muitos mesmo. E quando a gente pratica isso, né, o corpo de Cristo está vivenciando o que Ele quer que a gente faça, que a gente viva em unidade. Só que neste mundo pós-moderno, qual é a tônica que impera? É o individualismo. Cada um por si, cuidando de si, das suas coisas, dos seus problemas. Por isso que tem tanta gente doente nos nossos dias. A proposta do cristianismo é a mutualidade. Não tem carreira solo, não tem alçar voo sozinho neste mundo. É mutualidade, é um grupo, é a unidade, o corpo de Cristo agindo. O que significa mutualidade? Mutualidade é particularidade, característica ou qualidade do que é mútuo, em que há reciprocidade ou troca. A igreja é comparada então com um corpo, onde há muitos membros que colaboram entre si. Esse corpo, então, um é o pé, outro é o olho, outro é a boca, o nariz. Então, no corpo de Cristo, cada um tem a sua função, todos são importantes. Então, ele é comparado a esse corpo. Em Romanos 12, nós vamos ver alguns textos que também remetem a essa questão de mutualidade de uns aos outros. Romanos 12:5 diz: Assim é também com o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo, mas todos pertencemos uns aos outros. Está vendo? Mais um texto de uns aos outros. Outro texto, 12:13, em Romanos. Quando membros do povo santo passarem por necessidade, ajudem com prontidão, estejam sempre dispostos a praticar a hospitalidade. Então, mais um aqui, eu falando que se um membro sofre, todos sofrem junto. Então, quando um passa por necessidade, todos devem ajudá-lo. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Romanos 12, versículo 15. Então a gente, nesse mundo onde há tantas pessoas doentes, que choram, que sofrem, nós temos que dar o nosso ombro, temos que ouvir essas pessoas e ajudá-las com oração e até com algo mais que possa ser necessário. Como é que a mutualidade favorece ou opera a cura? Nós estamos falando, abrace o poder da cura,
pela mutualidade. Como é que favorece ou não? Primeiro, porque somente através dela, muitos dos recursos da graça de Deus são liberados. É só por meio da mutualidade que muitos recursos da graça de Deus são liberados. Olha lá, de 13 a 15 que diz: algum de vocês está passando por dificuldades? Então ore. Alguém está feliz? Cante louvores. Alguém está doente? Chame os presbíteros da igreja para que venham e orem sobre ele e unjam com óleo, em nome do Senhor. Esta oração de fé curará o enfermo e o Senhor o restabelecerá. E se cometer algum pecado, será perdoado. O louvor do que está contente, a oração do que sofre ou a oração pelo enfermo, tudo está dentro desse contexto. Então, se eu estou feliz, eu falo com os meus irmãos, eu compartilho e essa alegria também vai ser a alegria dele. Se eu estou triste, também eu falo com algum irmão, a minha tristeza vai ser a tristeza dele. E essa questão da oração é muito importante, que a gente tem lá em Mateus 18, que diz que o que a gente ligar na terra será ligado no céu. Então essa oração pode muito mesmo, produz grandes efeitos. Diz assim, ó: eu lhes digo a verdade, que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e o que desligarem na terra terá sido desligado no céu. Então a mutualidade vai fazer o mundo crer que Cristo é o Messias, que Ele é o Filho de Deus. A presença de Cristo em nós aperfeiçoa essa mutualidade. Jesus, quando estava lá orando, em João 17, fala sobre isso. Ele quer que todos nós sejamos um, como Ele e o Pai são um. Então, vivendo a mutualidade, a gente mostra que Jesus está nas nossas vidas. Caso contrário, cada um vendo por si, não está mostrando nenhuma presença de Jesus, nenhuma luz que deve brilhar. O enfermo, então, precisa compartilhar a sua dor, a sua necessidade, a sua tristeza aos irmãos. Compartilhar é praticar a mutualidade, demonstrando assim unidade. A cura está condicionada à oração da igreja, representada pelos presbíteros, e à confissão, restauração. Então ali é importante que o que está doente, que o que está sofrendo, fale. Não vai viver como no versículo que nós vimos lá em Provérbios, que vive sozinho, preocupado só com seus problemas. Mas não, vamos falar uns com os outros. Aí essa questão da mutualidade tem que ser bem vivida. Muitos estão doentes por causa do orgulho. Às vezes não querem falar, não querem compartilhar, não querem mostrar dependência ou fraqueza, então está ali enfermo. E Jesus disse que quem é bem-aventurado são os pobres de espírito, são os humildes, são os que choram. Então não pode haver orgulho no reino de Deus, não pode haver essa questão de não querer depender. Nós dependemos uns dos outros. Jesus diz lá no texto também do Evangelho que Ele é a vara e nós somos os ramos. Então é tudo junto, é união, é com mutualidade, não tem por onde fugir. É por aí que a gente vai ser curado. Uma outra coisa, muitos dos nossos males físicos tiveram origem em males espirituais, então a cura deve ser espiritual. Esta oração de fé curará o enfermo e o Senhor o restabelecerá. Se cometeu algum pecado, será perdoado. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. A proposta de Tiago aqui, então, é que o problema da cura não seja só pelo físico, mas que seja uma cura integral. É corpo, alma, mente, espírito, tudo tem que receber essa cura. E a oração do enfermo, então, está condicionada a essa confissão de pecados, das faltas, da restauração e de relacionamentos. É importante que o irmão que fez alguma coisa fale, porque enquanto ele está segurando ali, onde ele está vivendo aquilo sozinho, ele sofre, o corpo dele sofre, ele adoece e o corpo de Cristo também é prejudicado. Então é importante essa questão de confissão. Não é confessar porque a pessoa vai te perdoar, tem o poder, como em outras religiões. Mas não, é porque você falando, você divide com alguém aquilo que está te preocupando, aquilo que está te incomodando, e aí você é curada nesta confissão, neste falar do seu problema. No Salmo 107, versículo 17, na Bíblia a Mensagem diz assim: alguns de vocês ficaram doentes porque viviam numa vida torta, o corpo sentindo os efeitos do pecado.
vocês nem podiam olhar para a comida. Então aqui nesse texto, nós vemos que a pessoa adoece também, muitas vezes, por conta dos seus pecados, que cometeu uma vida, por exemplo, uma vida de gula, pessoa que come mais do que deve, pessoa que bebe muito, a pessoa que não dorme direito, vive murmurando. São coisas que levam a pessoa a ter uma vida que não é de qualidade, não é aquilo que Deus quer para nós, aquela vida abundante que Jesus prometeu para nós. Então a interferência dos fatores espirituais no físico, no psíquico, no emocional é notória. Nós já temos falado disso desde o começo do curso, né? Que essa interferência no espiritual, no emocional, tudo isso é uma coisa só. E os médicos, os psicólogos, os psiquiatras, conselheiros e pastores, eles estão cheios de casos em que a solução por se dar dos problemas espirituais. Foi decisiva para a cura física. Quando eles levaram essa pessoa a ver no seu espírito, curar esses males espirituais, houve a cura do físico, houve a cura da alma. O Dr. David Simmons diz assim, o mundo foi feito para o perdão, para a graça, para o amor em todos os aspectos da vida. A estrutura da natureza humana prova isso. O homem, para ser feliz, ter saúde, necessita de graça, amor e aceitação. Quando estes princípios ou leis são violados, vêm as enfermidades. Então, quando não tem a graça, quando não tem amor, não tem aceitação, não tem perdão, os males vêm e não tem o que faça. Tem que ser confessado, tem que ser orado e colocado para fora para que essa cura aconteça. No Celebrando a Recuperação é muito interessante que isso acontece de fato. Assim as pessoas compartilham seus problemas e ninguém fala nada, ninguém vai dar pitaco no problema do outro, mas o fato da pessoa falar já vem um alívio muito grande. E o fato dela ouvir também outras partilhas também já traz uma cura, porque ela vê que ela não está sozinha. Outras pessoas também sofrem problemas iguais ou dela, ou piores, ou diferentes. Então, muitos doentes, na verdade, que eles precisam ler e praticar esse texto que a gente está falando, de Tiago 5, de 13 a 16, porque aí vai encontrar a cura. Gálatas 6,2 também diz assim, levai as cargas uns dos outros, outro texto que fala de uns dos outros. O peso excessivo deve ser compartilhado com mais alguém. Não adianta levar sozinho o peso, que não vai conseguir, vai passar mal, vai adoecer. David Belgun é um escritor que no livro Culpa, onde a religião e psicologia se encontram, afirma que quase 75% dos que se encontram internados em hospitais, hoje com moléstias físicas, sofrem de enfermidades que têm raízes em problemas espirituais. É muita gente, né? 75% das pessoas internadas, elas têm problemas físicos advindos dos problemas espirituais. É muito sério isso. Então essa aula de hoje foi bem curtinha, nós já vamos encaminhando para o final. Depois tem uma entrevista com uma amiga minha, que vai falar também sobre algumas questões desse livro que nós estudamos. Mas assim, nos encaminhando para a conclusão, Jesus ele veio para nos dar uma vida abundante. Esta vida só pode ser conseguida se a gente confessar os nossos pecados e viver a mutualidade. Não adianta receber Jesus no coração e querer viver uma carreira solo. Não vai ter vida abundante, não vai prosperar, não vai ter alegria, porque ele diz na palavra dele, tem que ser ligado uns com os outros. Ele quer que nós sejamos um, como ele e o Pai são um. É possível a gente ser curado dos males que chegaram até nós em função de estilo de vida fora da mutualidade. Quando a gente viveu no isolamento e tivemos problemas, é possível mesmo assim a gente ter a cura desses problemas. O isolamento, a falta de confissão, a falta de perdão, ou até de compartilhar. Você está no corpo e não inteira, não faz uma interação. Isso tudo traz problemas, traz doenças, mas há poder na mutualidade, há como você ser curado. É preciso praticar o amor, o perdão e a restauração de relacionamentos quebrados, se livrando da culpa através da confissão. Você pode ser curado pela fé, através da graça de Jesus que cura todo o mal.
Então a nossa aula termina por aqui e agora nós vamos ter então uma entrevista com a minha amiga Thaís. Thaís vai se apresentar. Olá, meu nome é Thaís, eu sou uma filha amada de Deus, me recuperando de codependência e procrastinação. Faço parte do programa Celebrando a Recuperação da IBAB e hoje, a convite da Tânia, eu vim responder as questões da lição 8 e 10. Vamos lá, primeira pergunta. Thaís, honestamente, você consegue ver alguma ferida vinda da sua infância ainda em sua vida? Sim, eu passei por um abuso sexual na infância, também por abuso moral, e como consequência disso, acabei me tornando uma pessoa fragilizada, emocionalmente em muitos momentos descontrolada e com muita raiva. E eu fui procurar ajuda para lidar com essas questões e graças a Deus hoje elas não me controlam mais, né? Hoje, graças a Deus, o Espírito Santo devolveu o equilíbrio à minha vida e a paz. Mas como consequência disso também, eu desenvolvi muita timidez, né, desde a infância. E essa consequência sim me acompanha até hoje. Então, hoje eu lido com a timidez de uma forma mais madura, né? Não chega a me impedir de fazer coisas, mas é algo que eu ainda lido como consequência desses abusos que eu sofri na infância. Isso então é importante a gente falar, é importante a gente reconhecer isso, né, Thaís? Segunda pergunta. Por que, apesar de aparentemente injustas e arbitrárias, biblicamente essas feridas não são? Porque o preço por toda injustiça e pecado feito contra mim foi pago por Jesus na cruz. Através da sua morte, ele abriu caminho e possibilidades de cura para todas as minhas feridas. E dessa forma, ele faz e fez justiça sobre toda e qualquer injustiça cometida pelos homens contra a minha vida. Então, eu encontrei em Jesus libertação da vergonha, né, do peso de ter vivido esses abusos e consegui liberar perdão para as pessoas que cometeram esses abusos contra mim. E hoje eu consigo conversar, falar com pessoas que passaram pela mesma situação que eu, testemunhar, assim como eu estou fazendo agora, testemunhando daquilo que Jesus fez na minha vida, dessa cura e dessa libertação. E eu creio que, por exemplo, em momentos como esse, onde eu testemunho e eu conto dessa libertação e da liberdade que eu encontrei em Jesus, do entendimento de que eu não fui culpada por esses abusos, que eu não tenho responsabilidade sobre o que me aconteceu, mas que, como adulta, eu gostaria de lidar com as consequências da melhor forma possível, e ele abriu caminhos quando eu pedi ajuda, ele me deu grupos de apoio como Celebrando a Recuperação, me deu possibilidade de fazer terapia, aconselhamento pastoral e tudo mais que eu precisei. Então, eu creio que é dessa forma que Jesus faz justiça sobre as nossas injustiças. Nesse momento onde eu testemunho dessa liberdade que eu experimento hoje, é como se fosse um momento de justiça para mim, pelo que eu passei. E acredito que da mesma forma que aconteceu para mim, pode acontecer para qualquer problema que você enfrente, para qualquer um de vocês. Nós estudamos isso lá com os irmãos e vimos que outras pessoas sofreram, Jesus sofreu, então não é arbitrário, não é injusto o que a gente sofre. E Deus sempre vai usar isso para o nosso bem. Uma terceira pergunta então, Thaís. Você crê que essa graça, amor e perdão divinos em sua vida podem ser a resposta? Sim, eu creio que a graça e o amor do Pai são fundamentais para a gente se reconciliar com a nossa história, para a gente liberar perdão para os outros. Isso aconteceu comigo, conforme eu fui me sentindo de fato uma filha amada de Deus, fui me sentindo uma filha amada e vista por Deus, fui me sentindo perdoada e agraciada pelo Pai. Eu fui me enchendo dessa verdade e isso me capacitou para perdoar as pessoas que me feriram no passado, para aceitar a minha história como de fato ela foi no passado, tanto as coisas boas quanto as coisas não tão boas assim. E à medida que eu fui liberando perdão para tudo aquilo que eu passei, que foi difícil para mim, eu me reconciliei com a minha história e me senti em paz. Então, à medida que eu me senti perdoada,
eu fui me sentindo mais forte para poder liberar perdão para quem eu precisava e para situações que eu precisava. Então, sim, eu creio que o amor e o perdão e a graça de Deus são um caminho. Uma outra pergunta, Thaís. Estudando Romanos 12, de 10 a 20 e Tiago 5, de 3 a 16, e foram esses textos que nós lemos e estudamos aqui na última aula, há algumas áreas em seu discipulado cristão que precisam ser reexaminadas, reavaliadas? Quais? Em que aspectos? Sim, eu gostaria de rever no meu discipulado a questão de orar por aqueles que me perseguem. Eu hoje não os amaldiçoo, né? Não os persigo de volta, mas também não oro por eles. Eu acredito que eu possa mudar isso e que talvez isso também vai fazer bem a mim e a eles. Então, acredito que é uma questão que eu gostaria de rever no meu discipulado. Uma última coisa, então, vou pedir para a Thaís falar para quem tem a baixa autoestima, para quem tem a procrastinação, tem traumas, tem feridas, tem algum problema desse que nós falamos aqui, medo, perfeccionismo. Thaís, o que você tem a dizer para essas pessoas? O que eu gostaria de dizer é que você não precisa se entregar a uma vida melancólica, a uma vida triste, a uma vida infeliz, porque Jesus nos deu diversos caminhos, diversas possibilidades para que Ele nos cure, né? Existe hoje aconselhamento pastoral, existe terapias, existe grupos de apoio de oração, né? Existe Celebrando a Recuperação, existem discipulados, enfim, existem muitas maneiras que Jesus pode, muitas ferramentas que Jesus pode usar para curar a sua baixa autoestima, a sua depressão, a sua procrastinação. Não sei qual é a questão que você passa, mas acho que a mensagem que eu gostaria de deixar aqui é que você não precisa aceitar isso como é. Existe a morte de Jesus na cruz, nos mostra que existe chance de mudança. Enquanto existe vida, existe chance de mudar. E com a ajuda do Espírito Santo e do próprio Deus, a gente pode mudar isso. Basta a gente se abrir, porque Deus não vai caminhar por nós, Ele não vai fazer algo que a gente possa fazer. Então, acho que a nossa parte nessas questões é procurar ajuda, entender que não está funcionando, que a gente não está conseguindo sozinho e que talvez a gente precise da ajuda de outras pessoas para sair dessa situação. Mas essa não é a vida que Jesus tem para você. Não é para você ter uma vida triste e melancólica que Jesus morreu na cruz. Então, que a gente se abra, né, que a gente busque em Deus o que a gente pode fazer para tentar se ajudar nesse sentido. Amém. Irmãos, então nós vamos ficando por aqui. Eu espero que você tenha sido bem abençoado no decorrer de todas essas lições. Se teve alguma que você ainda não viu, elas continuam lá no YouTube, então procure, assista e que você seja muito abençoado. Pratiquemos então tudo isso que nós estudamos, o perdão, a mutualidade, confessar uns aos outros, orar uns pelos outros, se alegrar com os que se alegram. Então vamos praticar isso, que com certeza teremos nossas vidas com mais saúde, né? Seremos sarados, curados desses problemas que nos afetam e que nós estudamos no decorrer desse semestre. Amém? Eu quero orar com você. Deus amado, eu quero te louvar e te agradecer porque o Senhor nos abençoou tanto, Senhor, com essas palavras, com esses textos, com essas lições que estudamos no decorrer desse semestre. Obrigada porque apesar de todo sofrimento, o Senhor coloca em nossas mentes, em nossas vidas, Senhor, a Tua palavra. Nós vimos que pessoas da Bíblia, profetas também sofreram, Jesus sofreu. Então nós agora só temos a agradecer, porque além de sabermos que não estamos sozinhos no sofrimento, sabemos que o Senhor nos cura de todo mal. Nos ajuda a viver esse compartilhamento, a confessar os nossos pecados, a nos alegrar com os que se alegram, a ficar triste com os que choram, né? Chorar com os que choram, para que assim a gente possa viver a vida abundante que o Senhor prometeu nos dar. Em nome de Jesus, eu te agradeço por esse semestre, por todas as aulas que pudemos dar, por todos os alunos que puderam participar. E, ó Deus, agora abençoa esse final de semestre, esses últimos dias do mês, e abençoa no próximo semestre as lições que virão. É assim que eu oro em nome de Jesus. Amém.